Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tinha completado uma viagem à cidade do Cabo de negócio e estava no aeroporto, na cidade do Cabo, à espera do meu voo de volta a Joanesburgo. Isto era na África do Sul. E então, no aeroporto tinha um grande ecrã de televisão da CNN e de repente interromperam o programa com uma mensagem muito importante. E eu não acreditava no que estava a ver perante os meus olhos. Estava a ver uma coisa que nunca teria imaginado. Porque estava a ver a Torre do Norte na nação dos Estados Unidos, no país de Nova Iorque, das duas grandes torres. A Torre do Norte estava a queimar e tinham dito que um avião tinha acabado de chocar contra a torre. E pouco depois, a mensagem no CNN, e isto era à tarde na África do Sul, por causa das horas de diferença, era cerca das 2:30, porque eu tinha acabado o negócio e ia de volta para casa, e estava à espera do avião para ir de volta para casa, como dizia. E depois veio a mensagem a dizer que outra torre, a Torre do Sul. E então vi na televisão aquele avião a bater na Torre do Sul. E isto foi cerca das 2 horas da tarde, na cidade do Cabo, que tinham sido cerca das 9 horas da manhã, em Nova Iorque. E, queridos irmãos, pouco depois a mensagem veio dizer que um avião tinha caído em Washington, no Pentágono, na área do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um Boeing 757, causando um incêndio enorme. E pouco depois a notícia diz, mostrando que a Torre do Sul, destas duas torres, estava a cair. E pouco depois viu-se a segunda torre, a que tinha sido batida primeiro, também cair. E depois o meu avião partiu para Joanesburgo. Imagine os pensamentos que estão numa pessoa quando estamos a viajar de avião numas condições dessas. Quando cheguei a Joanesburgo, 2 horas depois, vim a ter conhecimento que além disso, depois um dos outros prédios, também um dos outros prédios perto, que era o prédio número 7 do World Trade Center, também tinha caído. Queridos irmãos, nesse dia quase 3.000 pessoas faleceram. Esse foi o dia de 11 de setembro de 2001, uma terça-feira, que eu nunca me esquecerei. Aliás, também vim a ter conhecimento, quando cheguei a Joanesburgo, que outro voo, um voo número 93 da United, porque tinha saído do aeroporto atrasado, porque houve um atraso na saída do aeroporto, que também tinha sido tomado controle por esses grupos de terroristas. E então esses passageiros que tinham ouvido, porque o avião estava atrasado e por isso ouviram o que tinha acontecido com os outros aviões, imediatamente
vieram a ter conhecimento que o mesmo ia acontecer com eles. E esse grupo de passageiros planejaram uma revolta dentro do avião e depois está gravado a história deste senhor Thomas Burnett Jr., que telefonou à sua esposa a dizer: eu sei que vamos morrer, mas 3 de nós vamos fazer algo acerca disto. Eu te amo, meu amor. E depois também, nessa chamada telefónica que estava aberta, ouve-se a voz de um senhor chamado Todd Beamer, dizendo: estamos prontos? Vamos! Eles então foram e derrubaram a cabine do piloto, onde estavam estes terroristas que tinham tomado posse do avião. E então houve uma luta nessa cabine e o avião, a 800 km por hora, caiu num campo no estado de Pensilvânia às 10 horas da manhã. Queridos irmãos, guarda-te para que não te esqueças. Estes acontecimentos nos fazem lembrar de acontecimentos muito tristes, mas precisamos de lembrar destas coisas, porque alguns dos jovens que talvez estejam a ouvir este sermão, talvez nem estivessem vivos quando isto aconteceu. Mas vamos ver aqui em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. E vejamos então o que a mensagem que está escrita aqui pelo Senhor, dizendo assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que viveis e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não reconhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Qual é o seu teste? Qual é o seu teste na sua vida? Agora estamos a aproximar o período de ir para as festas. Você tem um teste de dizer: olha, talvez eu não deva ir à festa. Qual é as suas dificuldades? Você vai ter um teste. Deus vai permitir que você passe por um teste, por uma provação, para provar se de facto vais obedecer a Deus ou não. Por diz aqui, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardas os mandamentos de Deus ou não. Como se lê em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a prova da fé produz paciência. O seu teste da fé produz paciência, perseverança, fidelidade até ao fim. Ou você vai dizer: não, o problema é muito difícil e eu vou ter que quebrar o mandamento de Deus, porque eu tenho estas dificuldades aqui ou lá ou noutro local ou noutra situação. Eu tenho este teste, eu tenho esta dificuldade e por isso não vou fazer
o que eu sei. Eu sei na minha consciência, eu sei que é o que eu devia fazer, mas não vou fazer. Porque o teste me põe assim numa situação embaraçada. Queridos irmãos, vejam aqui no versículo 6, Deuteronômio 8. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Sim, os israelitas estavam a caminho da terra prometida. Qual é a terra prometida para nós? A terra prometida para nós, irmãos, é o reino de Deus. O nosso deserto de 40 anos da nossa vida, de dificuldades que temos, é esta vida. Estes problemas, estas dificuldades que temos nos nossos empregos, estas dificuldades e desafios que temos na nossa vida. Submetemos-nos a estes desafios ou superamos? Deus está a trazer a você para o reino de Deus. Ora, entretanto, conforme você talvez tenha um bom emprego, esteja assim seguro, olha, não vou pôr isto em risco, Deus falou comigo que não posso pôr a risco isto ou aquilo. Quando é que Deus fala a você, dando a você uma desculpa para desobedecer a Deus? Isso não é Deus a falar. Isso não é Deus a falar. Por quê? Porque, cuidado, guarda-te, para que não te esqueças. Porque diz assim, entrarás na terra e depois comerás, versículo 10, e fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Você está a ser abençoado no seu trabalho, na sua vida, tem algumas benções, tem aqui. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e teres recebido as benções, tens um emprego e está tudo direitinho e tens uma dificuldadezinha. Oh, Deus disse-me que... Irmãos, a prova da fé produz paciência. Você tem fé ou você desiste porque teve uma aflição? Oh, tenho esta aflição. Deus certamente me está a dizer que não devo de fazer isto ou aquilo. O que acontece é que as pessoas, quando têm um certo sucesso, dizem assim, como diz no versículo 14, não se leva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou das dificuldades que tinhas. Porque Deus, a fim de contas, nos põe através de um deserto nesta vida, para nos humilhar, como diz no versículo 16, para te provar e, afinal,
de fazer bem. Ao fim de contas, Deus quer fazer bem para você, mas tem que ser provado que é fiel. Por exemplo, veja o país americano. O país americano recebeu grandes bênçãos. Mas, possivelmente, você no seu país também tenha recebido bênçãos. E o que é que acontece? As pessoas pensam, a minha inteligência, a minha força física fez com que eu recebesse estas bênçãos. No versículo 17 diz, não digas, pois, no teu coração, minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não! Sim, você fez a sua parte. Mas a benção de Deus. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Queridos irmãos, você pensa que é inteligente? Quem é que deu a você a inteligência? Você pensa que tem força e tem energia para fazer isto? Quem é que deu a você a força e energia? Queridos irmãos, um dia você, se é jovem e tem força, um dia você vai ser idoso e vai ver que tudo requer um grande esforço. Por quê? Porque a juventude, a força da juventude, a energia vem de Deus. E, enquanto você é jovem, não se esqueça disso. Não se esqueça. Guarda-te, para que não te esqueças. Versículo 19. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e adorares, olha, não posso observar a festa, porque o meu patrão disse isto, aquilo, aquilo outro. O que é que Deus diz a você? E o que é que o seu patrão diz? E quem é Deus? Quem é o seu Deus? A quem é que você obedece? E se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vocês, diz Deus, que perecereis. Queridos irmãos, há um castigo. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Guarda-te, para que não te esqueças. Vejamos então, queridos irmãos, aqui o exemplo de uma profecia, digamos assim. Em Levíticos 26. E você dirá, Levíticos 26 não é profecia, é o livro da lei. Sim, vamos ler. Levítico 26. Levíticos 26. E diz assim. No versículo 3. Se andares nos meus estatutos. Queridos irmãos, o que é profecia? Profecia é dizer, se vocês fazem o que Deus faz, vão ter estas consequências, estes resultados. Isto é a profecia. Está a profetizar, se vocês fizerem o que Deus diz, isto vai acontecer. É a profecia. Se não fizeres o que Deus diz para fazeres, isto vai acontecer. É profecia. Por isso diz, se andares nos meus estatutos, se guardares os meus mandamentos e os cumprires, então darei chuva a seu tempo
A terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão e a fartar e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra. Quer dizer, se vocês me obedecerem, vocês terão paz. Vocês vão viver um país em paz. Veja no versículo 9. Para vós outros olharei e vos farei fecundos, isto é, terem muitos filhos, e vos multiplicarei, vou reproduzir. E confirmarei a minha aliança convosco. Mas, no versículo 14 diz, mas, e aqui está outra parte da profecia, se não me ouvires e não cumprires os meus mandamentos, todos estes mandamentos, se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança, então vos farei isto. Porei sobre vós terror. Terror. Queridos irmãos, 11 de setembro de 2001 pôs terror sobre a nação dos Estados Unidos. Este terrorismo tem afetado muitas nações também. Vejam, continuando a ler, ao fim do versículo 17. E vós fugireis sem ninguém vos perseguir. Porquê? Por terror. Põem alarmes, põem proteção, põem coisas, medo, terror. Então, aqui está um exemplo que é aplicável para nós, mas também é uma metáfora aplicada aos Estados Unidos. Porquê? Porque a nação dos Estados Unidos foram abençoados. E estão-se a esquecer de Deus. E por isso estão a ser castigados. Primeiro com terror. 11 de setembro de 2001 foi um pináculo, digamos assim, desse terror. Já tinha começado antes, mas foi assim um cúmulo, um pináculo, um cimo desse terror. Mas depois vejam, o que é que aconteceu exatamente 7 anos depois, no mesmo dia. Isto é, no dia 11 de setembro de 2008. A companhia Lehman Brothers declarou uma perda de 3,9 bilhões de dólares, incluindo uma redução no valor do livro dessa companhia de 5,6 bilhões de dólares. E então declarou uma reestrutura estratégica do seu negócio. E no mesmo dia 11 de setembro de 2008, o serviço de pessoas que estão a fazer investimentos, que dão assim uma classificação de crédito às empresas e às companhias, disse que essa empresa Lehman Brothers teria que vender uma grande maioria da sua companhia a um parceiro estratégico para evitar ainda baixar a sua classificação de crédito ainda mais. Esses desenvolvimentos causaram, nesse dia de 11 de setembro de 2008, que foi uma quinta-feira, a queda do valor no mercado de
42% dessa companhia. Então, durante esse fim de semana, tentaram resolver a situação, mas não conseguiram resolver. Então, na segunda-feira, dia 15 de setembro, fez um pedido de proteção contra a falência. As coisas continuaram e no dia 29 de setembro de 2008, foi uma segunda-feira, no dia 29 de setembro de 2008, ao fim do dia de negócios, a média do mercado de negócios da Dow Jones caiu 777 pontos,68, que 6 mais 8 faz 14, que é 2 vezes 7. 777. O ponto interessante, irmãos, é que essa queda na segunda-feira, no dia 29 de setembro de 2008, foi praticamente pouco antes do pôr do sol, porque apareceu nas notícias nessa noite depois do pôr do sol. Foi na segunda-feira à noite, depois do pôr do sol. Via-se na televisão, na parede deste mercado de negócios, 777, grande número. O ponto interessante, irmãos, é que esse pôr do sol foi o início do dia das trombetas do ano 2008. O início do dia das trombetas. Queridos irmãos, quando eu vi isso escrito na parede do que chamam em inglês a Stock Exchange, do mercado de vendas e de ativos e disso, nesse mercado, fez-me lembrar desta escritura em Daniel 5. Vejamos então Daniel 5, se faz favor, irmãos. Daniel 5. Daniel 5, está aqui a situação que estava a acontecer. Vejam aqui Daniel 5, do rei Belsazar, que fez um grande banquete. Daniel 5, versículo 1. A 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreveram defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Quando o número 777 apareceu, nessa noite, que foi o início, nas notícias, no início do dia das trombetas, me deu arrepios, porque para mim 777 representa, nesse caso, os 7 selos do livro do Apocalipse, as 7 trombetas
e as 7 últimas pragas. Quer dizer que é o começo do tempo do fim. Queridos irmãos, ora, eu estava simplesmente a fazer uma metáfora mental. Não estou a dizer que de facto seja assim. Para mim era uma metáfora mental. O que é uma metáfora? Uma metáfora é um exemplo que literalmente não é o caso, mas que faz lembrar de certas lições, possibilidades. E para mim fez lembrar, estamos perto do tempo do fim. E o interessante é que nesse dia, após 777 aparecer na parede do mercado, no dia seguinte foi o dia das trombetas, que simboliza a vinda de Cristo. É o tempo do fim e a vinda de Cristo está breve. Foi para mim, esta metáfora, o que significou. Não estou a dizer que de facto seja assim a realidade, mas foi para mim um ponto que me deu. E por isso, quando lemos aqui em Daniel, lê-se no versículo 13. Então Daniel foi introduzido ao rei, e o rei disse: tu és o Daniel, e explica-me lá isto. Então vai-se aqui a partir do versículo 18. Ó rei, está aqui Daniel a explicar, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante do teu pai. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração, isto é o coração do teu pai, se elevou, falta de humildade. Estão a ver aqui em Deuteronômio 8 que lemos há pouco, quando receberes estas benções e o teu coração se elevar? Estão a ver o mesmo problema? Falta de humildade. E o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Foi derribado do seu trono real e passou ele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Vocês sabem essa história. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa do Senhor perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, e que não veem, que não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, a cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Queridos irmãos, é a mesma coisa que está a acontecer nos países hoje em dia. Não estão a glorificar Deus. Queridos irmãos, não estão a glorificar Deus. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino.
E, queridos irmãos, é o que vemos hoje na América. E que vemos hoje em muitos países. Há uma divisão profunda nas nossas nações. Divisão. Pesadas na balança. E Deus vai dar cabo das nossas nações por causa do pecado. Por causa do pecado. Então voltamos em Levíticos 26. Levíticos 26. Onde estávamos a ler há pouco. Vejamos então versículo 18. Depois desta secção de terror, diz assim: se ainda assim com isto não me ouvires, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos pecados, quebrantarei a soberba da vossa força. E depois continuam. Problemas de tempo e coisas assim. Queridos irmãos, aqui está outra metáfora que é interessante. Porque o poder da força americana, a soberba da força americana é o dólar. E o dólar caiu. Sim, o dólar hoje em dia está forte. Sim, não, mas, queridos irmãos, isto é uma coisa falsa. Porque vai cair a qualquer momento. E quando o dólar cair, irmãos, todos nós teremos problemas. A única razão que o dólar se mantém forte, irmãos, é para podermos fazer a obra de Deus nestes últimos dias. Porque se o dólar não tivesse força, não podíamos pregar o evangelho do reino de Deus. Simples. Simples. Queridos irmãos, por isso vimos em 2008, 7 anos depois, esta queda do mercado. Sim, as coisas recuperaram, demorou muito tempo, as coisas recuperaram, mas estes problemas continuam, irmãos. Estão dentro aqui grandes problemas. E depois, uns anos depois, 6 ou 7 anos depois, vimos esta crise do Estado Islâmico. A crise do Estado Islâmico, em que via-se pessoas como, por exemplo, cortarem a cabeça do jornalista britânico em 2014, James Foley. E também, depois viu-se o jornalista americano Steven Sotloff, também foi decapitado. E, queridos irmãos, no dia 11 de setembro de 2014, o CIA anunciou que o número de lutadores do Estado Islâmico seria 3 vezes maior do que eles pensavam. E depois viu-se esta atitude mental que, para mim, quando se via esta atitude mental destas pessoas, as coisas que estavam a fazer, eram como se fossem bestas selvagens. Uma atitude terrível. E vejam então aqui em Levíticos 26, a partir do versículo 27. E diz assim, a partir do versículo 21, desculpem. A partir do versículo, e se andares continuamente para mim, se andares contrariamente para comigo e não quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo. Queridos irmãos, a atitude destas de animais mentais que são como se fossem feras do campo, queridos irmãos, para mim é uma metáfora também. Uma metáfora que se vê estas condições a acontecerem no mundo. E queridos irmãos, e depois o que acontece? Depois vê-se no versículo 24, 25, diz assim, se ainda não obedecerem, serei contrário a vós e vos ferirei 7 vezes mais. Trarei sobre vós, no versículo 25, a espada vingadora da minha aliança.
Seria isso uma guerra civil? Não sabemos. E depois diz assim, e se ainda continuares assim, depois diz no versículo 28, diz, castigarei-te 7 vezes mais. E aí, nesse castigo, diz, espalhar-te-vos-ei entre as nações. Queridos irmãos, os países hoje em dia estão a ser espalhados e essa espalha vai acontecer ainda mais. Queridos irmãos, o ponto que eu estou a dizer aqui é que estou a usar isto como uma metáfora, como um exemplo. Ninguém sabe a dia ou a hora. Veja aqui em Mateus 24. Mateus 24, versículo 36. Diz assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Queridos irmãos, nós não sabemos. Estes exemplos simples, como metáforas, como comparações, nos estão a indicar que precisamos de estar vigilantes. Veja, por exemplo, no versículo 48, diz assim, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, não podemos dizer, olha, isto sempre foi assim, e o tempo está a demorar, e ainda há muitos anos, e... Veja aqui no Mateus 25, capítulo 13, repete. Mateus 25, capítulo 13, diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sabeis o dia nem a hora. Vocês não sabem, eu não sei. O que é que eu posso fazer como ministro de Deus, como ministro de Jesus Cristo? O que é que eu devo fazer? Ficar calado? Vejam aqui em Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Erga a voz como a trombeta. Anuncia ao meu povo a sua transgressão. Queridos irmãos, vocês que estão a ouvir a palavra de Deus são o povo de Deus. E a minha responsabilidade, irmãos, é que tenho que avisar a vocês. Tenho que clamar a plenos pulmões, erguer a voz como a trombeta e dizer, precisamos nos acordar e estarmos alertos, porque é o tempo do fim. Mas o que está a acontecer às pessoas? Vejam em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Estamos a falar aqui acerca da parábola do semeador. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 19. Diz assim. Esta era a parábola do semeador, pois está aqui a explicação. E está aqui a dizer, mas cuidado. Diz assim, porque vai acontecer que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Queridos irmãos, nós vivemos num mundo
muito enganoso. Por quê? Porque há muitos cuidados do mundo. Estes cuidados do mundo, seja isso o dinheiro, e seja que mais ambições sejam, esses demais estão concorrendo, estão a sufocar a palavra. A sufocar a palavra. Você está a deixar a palavra de Deus estar a ser sufocada? Você está a usar uma desculpa a dizer, olha, Deus me disse que não preciso de obedecer a Ele porque ainda não estou pronto. Estamos a vigiar? Eu dei o exemplo destas metáforas de Levíticos 26, do terror e do poder ser quebrado, a soberba do poder, e depois vê-se problemas como atitudes mentais como bestas do campo, e depois uma metáfora de guerra e uma grande tribulação, que é espalhados, que é o resultado da grande tribulação, digamos assim. Está claro, eu estou a dizer que isto são metáforas, quer dizer que são figuras de linguagem em que não é literalmente aplicável, mas são lições que podemos apanhar o núcleo disto e obter lições para a nossa vida. E a pergunta é, estamos a dormir? Estamos a dorminhar? Vejam em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Está aqui a escrever à igreja de Laodiceia. E diz assim no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. No versículo 15 diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que fosses frio ou quente. Está Deus aqui a dizer, neste período do tempo de fim em que nós estamos a viver hoje, queridos irmãos, hoje é a era de Laodiceia. Não estou a dizer que este grupo, ou aquela congregação, estou a dizer que é a era. Seja onde você esteja, você está afetado pelas atitudes seculares deste mundo, as atitudes desta sociedade, e causa que as pessoas não fiquem frias nem quentes, sejam mornas. Versículo 16, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz Deus a você. Você está morno? Ou está quente? Ou está frio? Deus diz, por você está morno? Sim, faço, mas não faço. Ando, mas não ando. Você está morno? Deus diz, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Você sabe a agonia que é quando uma pessoa vomita, está doente, está tão mal disposta. É como Deus sente de você, se você é morno. Você é morno. Estamos a viver numa sociedade em que as pessoas dizem paz, paz. Está tudo bem, tudo tranquilo. Mas depois, repentina destruição. Leiam isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Queridos irmãos, lemos em Deuteronômio, lemos em Levítico, é porque a soberba, lemos em Daniel 5, era soberba, que não eram humildes. Queridos irmãos, precisamos de estar revestidos com
humildade. Vejam aqui em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo-vos, igualmente, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns dos outros, na maneira que vocês tratam uns outros. Cingi-vos, vistam-se, ponham uma roupa de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos salve. Estamos revestidos, cingidos de humildade? Vocês sabem a parábola das bodas. E depois vem esta pessoa ao casamento que não estava vestido corretamente. Veja aqui em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Versículo 11 a 14. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Não estava vestido corretamente. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Bem, entraste aqui sem estar bem vestido. E ele ficou calado. Não disse nada. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Isto é, põe-o no lago do fogo, na segunda morte. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos irmãos, esta pessoa estava emudecida. Estava calada, não tinha nada que dizer porque não estava vestido corretamente. Queridos irmãos, as bodas, está aqui simbolicamente, outra metáfora nesta parábola, a falar das bodas de Cristo. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Vejamos aqui, Apocalipse. E diz aqui no versículo 7 e 8. Alegremos, exaltemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E vocês leiam, por exemplo, em Salmo 119, versículo 172, os seus mandamentos de Deus são justiça. Todos os mandamentos. Queridos irmãos, nós temos que nos revestir, obedecer, fazer o que Deus diz para nós fazermos. Temos que estar a fazer o que devemos fazer. Vejam comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Mateus 25. A parábola das 10 virgens. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e as outras eram prudentes, as outras 5. As nécias, a tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Cintiam as lâmpadas.
Tinham um bocadinho de luz nas lâmpadas, mas não tinham azeite adicional com eles para porem nas lâmpadas quando precisassem. No entanto, os prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Sim, tem as lâmpadas, tinham um bocadinho de azeite, mas quando esse azeite se esvaziasse, tinham vasilhas para encher as lâmpadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Você está a dormir? Bem, acorda. Porque estamos perto da meia-noite. Os dias estão perto. Precisamos estar a vigiar. Então viu-se o grito. Eis o noivo. Queridos irmãos, o tempo está perto. Cristo está perto. A vinda de Cristo está perto. Saí ao seu encontro. Precisamos estar prontos, irmãos. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão-se apagando. Mas as prudentes responderam e disseram, não, porque senão não temos azeite para nós próprios. Ide aos que vendem e comprai mais azeite. E saindo elas para comprar, foram comprar. E as que estavam percebidas, preparadas, você está preparado? Entraram com o noivo para as bodas e fechou-se a porta. Queridos irmãos, os outros provavelmente compraram azeite, mas quando foram, a porta já estava fechada. Vigiai, pois, diz no versículo 13, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos irmãos, temos que permanecer fiéis até ao fim. Veja em Mateus 24, versículo 14. Ou versículo 13 e 14 diz assim, porém aquele que perseverar até ao fim será salvo. Temos que ser fiéis até ao fim. Temos que estar com as mãos na obra. E será pregado este evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para testemunho às nações. E, queridos irmãos, estamos a pregar a boa nova como testemunho ao mundo. Não é para converter, não é para salvar mais almas. Isso é trabalho de Jesus Cristo quando Ele voltar. Aqueles que se arrependem, aqueles que Deus chama, aqueles que se arrependem, assim nós devemos ensinar a eles a fazer o que devem fazer, como Jesus Cristo disse, debaixo da sua autoridade, a nós para fazermos, para os batizarmos e para observarem o que Ele nos ensinou. Mas nós temos uma obra agora. Isto é, pregar o Evangelho por todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá ao fim. Por isso, guarda que não te esqueças, irmãos e irmãs, temos que guardar os mandamentos da lei de Deus. Temos que vestir com humildade. Isto tudo começa na nossa mente. É uma atitude mental, irmãos. É uma atitude mental. O que é que se passa hoje? O que é que se passa hoje, queridos irmãos? É o seguinte. Mas que lindo sermão. Mas que lindo sermão. Olha, vai ouvir este sermão. Mas não praticam. Mas não praticam. Vejam em Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo 30. Ezequiel 33. Versículo 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e venham ouvir a palavra do Senhor aqui, venham ouvir este sermão.
eles vêm a ti. Versículo 31. Como o povo costuma vir. E assentam-se diante de ti, como meu povo. E ouvem as tuas palavras. Mas não as põem por obra. Não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas com o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Oh, este sermão é tão lindo, que tem voz suave e tens bem. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em obra. Queridos irmãos, guarda-te para que não te esqueças. Como lemos em Deuteronômio 8, versículo 1 a 3, Deus está a passar você por certas provações para provar a sua fé. Qual é o seu teste? É uma dificuldade de guardar o sábado? Qual é o seu teste? É uma dificuldade de guardar os dias santos de Deus anuais? Qual é o seu teste? É uma dificuldade ou uma desculpa para dizer, não posso ir à festa? Queridos irmãos, Satanás vai pôr à frente de você obstáculos, desculpas, para você não fazer o que Deus obedece. Mas a prova da sua fé é a paciência, é a perseverança. Você tem fé em Deus? Ou você vai cair debaixo deste desafio? Ora, não vou fazer isto. Prefiro então fazer daquela maneira. Para não confrontar o desafio cara a cara. Lembrem-se, irmãos. Temos que confrontar o nosso desafio cara a cara. Porque Deus nos está a trazer para o reino de Deus. Para a terra prometida, que é o verdadeiro reino de Deus. E por isso, vou mudar? Vou mudar a minha atitude? Vou mudar a minha vida? Porque a sua vida eterna, a minha vida eterna, a nossa vida eterna, depende em que nós precisamos nos guardar e não nos esquecermos de obedecer ao Senhor nosso Salvador.